e que a mensagem de hoje possa é, entrar nos corações, trazer resposta, e a gente começa o nosso devocional para esse tempo de oração. É um tempo de louvor a Deus, é um tempo de consagração. Feliz de estar aqui entre amigas. Eu falo que são as minhas amigas do céu, aquelas amigas que a gente pode compartilhar as coisas boas, os desafios. Esse lugar aqui eu faço questão de dizer que é um lugar seguro para nós, né? E vou até abrir um parênteses, por mais que a mensagem, né, a reunião esteja sendo gravada, nós temos um cuidado de que se houver alguma necessidade de você compartilhar algo, algo íntimo, alguma oração que você quer fazer, ou alguma coisa que você precisa falar, a gente não tem necessidade ou obrigatoriedade nenhuma de postar isso aqui. Então a gente grava para que a gente depois possa tirar uma coisa ou outra, ou divulgar no YouTube. Mas se tiver algo que for compartilhado aqui e que você sentir no teu coração de compartilhar, ou um pedido de oração ou uma situação específica, a gente mantém isso aqui entre a gente e a gente não tem obrigação nenhuma de transformar isso aqui em uma mídia pública. Então, esse lugar aqui, que ele continue sempre sendo um lugar seguro para nós, né? Porque precisamos ter um espaço de segurança, né? De mulheres que são reais do dia a dia, que enfrentam desafios, que precisam de orações específicas, que passam por situações que às vezes não conseguem contar para ninguém. Então, se o Senhor nesse dia fizer desse lugar aqui um lugar confiável e você quiser compartilhar, precisar compartilhar algo, se sinta à vontade e que esse tempo possa ser também um tempo muito proveitoso para você. Estamos fazendo a leitura do devocional que se chama Buscando o Verdadeiro Essencial, um devocional que o Senhor ministrou no meu coração em 2023. E eu venho semeando essa palavra, eu venho falando dessa mensagem acerca da gente largar um pouco de lado a correria do dia a dia, ter uma pausa diária de oração, de secreto, tempo com Deus. Quando a gente consegue tirar ali, pelo menos durante esse período, né, em que compete aí o devocional, de 21 dias da gente se dedicar em oração e também deixar de lado um pouquinho as redes sociais, que é uma ferramenta extraordinária de contato, né, de conexão, mas também tem sido uma ferramenta para algumas pessoas, em algumas situações do inferno, para trazer comparação, trazer frustração, trazer um sentimento ali de baixa autoestima, né? Quando você começa a viver num ciclo, num fluxo de comparação. Então, vamos orar para iniciar esse devocional, esse dia de hoje, essa semana, totalmente consagrada ao Senhor, porque Ele é a razão de estarmos aqui. Senhor Deus, entregamos nessa manhã esse tempo de devocional, esse tempo de reunião, que o Senhor possa estar no centro das nossas vidas, de tudo que vai ser falado, de tudo que vai ser ministrado, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar aqui, que aqui não seja, Senhor meu Deus, a minha voz, Senhor, a minha boca falar, Pai, mas que o Senhor possa ter liberdade, Espírito Santo, que nós possamos entender que tudo que nós precisamos está em Ti. Que o Senhor venha aplacar, Senhor, a necessidade do nosso coração de ter sempre mais, querer sempre mais, de fazer, Senhor, meu Deus, dessa vitrine, Senhor, que é a rede social, Pai, uma fonte que a gente não para de desejar, porque se torna algo completamente impossível de se saciar, mas que essa ferramenta possa ser uma ferramenta de conexão, de trabalho,
evangelismo, sabe? De ministrarmos palavras, Senhor, para a vida do próximo, que a gente possa ser um instrumento teu. E nessa manhã entrego a vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui nesse devocional e que nós possamos receber uma porção especial do céu. Em nome de Jesus, amém. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente. Peraí. Para a gente acompanhar juntinhas aí. Se você já está com o seu devocional, eu coloquei o devocional lá no grupo. Para quem não tem, possa possa acompanhar também. Peraí, estou um pouquinho perdida aqui. Peraí, só um minutinho, meninas. Pronto, agora vai. Nossa mensagem de hoje vai falar sobre a família. É o nosso tema de hoje, né? E então, é tão importante quando a gente está nesse tempo de devocional, nesse tempo de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, eu falo que a gente fazer acordos com a nossa família, né? Então, quando eu entrei nesse propósito, a minha família precisava saber que eu estava fazendo esse propósito, embora na direção que o Senhor me deu, eu não poderia falar, né, que eu estava fazendo o propósito, mas eu comunicava que um período por dia eu estaria retirando em oração e eu não poderia ser atrapalhada, incomodada, né? Porque isso também foi algo que eu aprendi na época do devocional, a ter essa liberdade de me retirar, porque eu não me sentia com essa liberdade de me retirar para orar dentro da minha casa. Não, eu não digo aquela oração que a gente faz quando a gente vai dormir ou quando a gente acorda, mas a partir do devocional eu criei o hábito e também a autoridade na minha casa de falar assim, estou em oração. E eu botava isso no grupo, né, da minha família, que era eu, meu marido e meus dois filhos, e eu não podia ser incomodada. Então, a gente que às vezes é dona de casa, mulher, mãe, e cuida de tanta coisa, eu tô falando por mim, tem essa dificuldade de dizer assim, não me incomoda, não estou disponível. Não é só falar que você está em oração, era uma forma de eu dizer assim, não estou disponível. Então eu colocava no grupo, como eu coloco até hoje no nosso grupo, eu boto assim, em oração, pedidos, aí eu boto um dedinho assim para baixo, quem quiser fazer pedido, bota ali, e eu fico ali no grupo, recolho aqueles pedidos e entro naquele tempo de oração. Mas eu tinha essa dificuldade de não é de falar que eu estava em oração, mas de falar que eu não estava disponível. E a nossa família precisa saber dos nossos acordos, precisa saber muitas vezes o que a gente está fazendo para que a gente, para que eles saibam também o quanto que eles podem contar com a gente ou não. E quando o Senhor me deu essa palavra para gente, para orar pela nossa família durante esse período de devocional, é porque são eles que estão literalmente nas trincheiras junto com a gente. Muitas vezes são eles que trazem, algumas vezes, né, as nossas maiores preocupações. Como que traz preocupações para a gente, a nossa família, não é? Às vezes a gente tá tudo bem na nossa vida, com a gente mesmo, mas a gente fica preocupado, quem tem filho, quem tem neto, né? Quem tem os pais vivos. O meu pai, quando ele estava já no finalzinho da vida dele, ele teve um Alzheimer, assim. Então, assim, toda vez que eu ia dormir, eu ficava pensando no meu pai. Eu olhava se meu telefone estava para tocar, porque eu ficava pensando assim, se meu pai precisar de mim de madrugada, sabe? Então, assim, eles também são o nosso lugar também de preocupação. Então, quando o Senhor me trouxe esse tema, né, de orar pela família, ele me lembrou de uma direção muito importante que ele me deu, e eu falei lá no grupo que eu falaria sobre isso, sobre um posicionamento que o Senhor me despertou num período meu de separação, né, que eu passei, e que aquilo ali eu deveria levar para minha vida. E hoje eu uso isso tanto com relação ao meu marido, como com relação aos meus filhos, que é uma direção de oração e que talvez a gente tenha muita dificuldade de exercitar. Como assim? Vamos para o devocional? Eu vou ler
E aí, no decorrer do devocional, a gente vai falando sobre isso. Família. Aqueles que hoje estão tendo o prazer de ter você de volta inteira e atenta, nesse contexto devocional, né? Aqueles que realmente estão nas trincheiras com você. Ore por eles como família, pedindo para o Senhor fortalecer a aliança e a união. Peça para o Senhor guardar, mas também ore por cada membro da sua casa individualmente, lembrando de cada detalhe. Não ore apenas pelos seus filhos ou pelo seu marido. Ore como almas. Ore por eles como seus irmãos em Cristo. Ore por eles como filhos amados de Deus. Isso afasta as possíveis desavenças e te faz olhar como Jesus te olha, cheio de amor, compaixão e misericórdia. Talvez durante esses dias você tenha percebido algo que antes passava despercebido. A sua família não precisava apenas da sua presença física, precisava de você, da sua atenção, do seu olhar, da sua escuta, da sua disponibilidade emocional. Porque existem pessoas que moram na mesma casa e ainda assim sentem saudades umas das outras. Não porque estejam longe, mas porque estão distraídas. Cada uma ocupada demais, cada um cansado demais, cada um tentando sobreviver ao próprio dia. Talvez sem perceber, as telas tenham ocupado lugares que pertenciam às conversas, às risadas e à mesa. À convivência, à construção das memórias que um dia serão lembradas com saudade. E eu não digo isso com culpa. Digo com ternura, porque eu também já me peguei presente em ambiente e ausente em alma, ouvindo sem escutar, respondendo sem prestar atenção, compartilhando a casa sem compartilhar a vida. Mas Deus é especialista em restaurar aquilo que foi se perdendo aos poucos. Hoje, enquanto você ora pela sua família, tente enxergá-los além dos papéis que ocupa, além de marido, além de esposa, além de filho, além de mãe. Além das manias que te irritam, além dos conflitos, além das feridas. Veja pessoas, veja histórias, veja batalhas que talvez você nem conheça. Veja almas profundamente amadas por Deus. Talvez seu marido esteja carregando preocupações que nunca verbalizou. Talvez seu filho esteja enfrentando medos que não consegue explicar. Talvez seus pais estejam lidando silenciosamente com o avanço do tempo. Talvez alguém da sua casa esteja precisando exatamente daquilo que Jesus oferece todos os dias para você: graça, paciência, misericórdia, compreensão. Interceder muda quem recebe a oração, mas também transforma quem ora, porque é difícil permanecer ressentida com alguém por quem estamos sinceramente intercedendo diante de Deus. A oração nos aproxima do coração do Pai, e quando nos aproximamos do coração do Pai, começamos a enxergar as pessoas como Ele enxerga. Hoje, enquanto estiver no seu secreto, agradeça pelos nomes que compõem a sua mesa, pelas vozes que ocupam a sua casa, pelas histórias que caminham ao seu lado. Nada disso é eterno nessa terra, e talvez um dos maiores presentes deste propósito seja justamente perceber que as pessoas mais importantes da sua vida nunca estiveram dentro do celular. Elas estavam sentadas ao seu lado o tempo todo, talvez esperando apenas que você voltasse a contemplá-las. Amém? Faz sentido isso? Faz. Eu ontem fui dormir antes de todo mundo, sabe? Eu levei as meninas no shopping, demos uma voltinha, meio que fiz minha parte assim, porque eu falei assim: vamos dar uma voltinha? Meu marido falou: vamos. Eu falei: vamos no shopping? Ele falou: vamos. Era, sei lá, 11 horas da manhã. Aí ele falou: vamos almoçar em casa, né? E aí depois a gente leva elas no cinema Pietra e a Lua, né? E aí a gente dá uma volta. Eu falei: ah, tá bom, eu quero comprar um vestido, quero fazer um negócio, né? E aí tá. O que que aconteceu? Elas acordaram, a gente avisou que a gente ia dar uma voltinha no shopping. Ele, no meio do dia, se arrependeu amargamente porque ele estava muito cansado. Eu já tinha dado a notícia para elas, sobrou para quem? Levar as meninas sozinhas para o shopping? Para mim. E aí eu fui, levei, fomos comprar um negocinho de maquiagem, besteirinha. A Lua foi no brinquedo, ficou brincando e tal. Aí eu cheguei. Eu tomei banho, troquei minha roupa, entrei no quarto e fui dormir, antes de todo mundo. Não quis saber. Deixei elas com ele e ele pediu lanche e eu não sabia de nada. Ela falou: vamos pedir pizza. Eu falei: vai lá com o papai, resolve tudo, tudo na paz, na bênção. E eu dormi. Quando eu acordei hoje, pensa numa bagunça que estava essa casa às 6 horas da manhã.
Pensa numa bagunça que estava. E tinha papel de McDonald's em cima da mesa. E botaram o copo de McDonald's com refrigerante dentro do saco de papel. Eu levantei o saco, saiu pingando Coca-Cola pela casa. Pensa numa bagunça. Solange tá rindo, né, Solange? Tu tá rindo, né? Eu, meu Deus, o que que vocês arrumaram aqui? E aí eu fiquei olhando assim, fui levar a Petra na escola, voltei, já vim com pano, com cloro, com não sei o que, com vassoura. Sabe o que que eu senti no meu coração? E bagunça, mesa cheia de brinquedo da lua. Aí daqui a pouco veio aquela voz assim: vai passar. Daqui a pouco isso tudo passa. Daqui a pouco isso tudo acaba. E eu tenho essa frase, né, que eu falo pro meu marido, mas acho que hoje eu quase esqueci dela. E o meu marido, ele mexe muito comigo, que ele fala assim, quando acontece alguma coisa assim, né, aí ele fala, é fase, tem uma fase, porque eu falo isso, né, eu falo, é fase. Falei, é uma fase, vai passar. A Pietra tá cantando dentro de casa, gritando e não sei o quê. Então tem que levar não sei aonde, voltar e não sei o que lá, mil coisas para fazer. Eu falo, Felipe, é uma fase. E a gente já vive isso porque o meu filho já casou, né? Então a gente já experiencia isso de ter um ciclo concluído, né? Um dia era ele aqui com a música no último volume dentro do quarto, que todo mundo era obrigado a escutar a música dele, e hoje não tem mais. Hoje o quarto dele virou um escritório, tá virando, né, aos pouquinhos um escritório. Então é fase. E aí eu me lembrei disso, sabe? Eu falei assim, cara, tem tanta coisa que eu falo. Eu falei assim, pensei assim hoje mesmo. Falei assim, cara, eu vou falar pra Lu que ela está proibida de entrar no escritório. Isso aqui no meu quarto dela. Isso aqui é o lugar que a gente usa para trabalhar. Vai passar. Quem nós temos sido para eles enquanto não passa? Quem nós temos sido, né? Como nós temos comunicado amor enquanto não passa. O que que a gente está. Óbvio que a gente não vai deixar virarem pessoas disfuncionais, né? Que não vão ter responsabilidade, que vão viver na bagunça. Não é esse nosso objetivo. Mas isso vai passar. A gente tem que fazer a nossa parte de ensinar, mas daqui a pouco passa. E aí, o Senhor, enquanto eu vivia esse tempo desse devocional, ele me lembrou dessa oração que ele me ensinou, desse posicionamento como intercessora, que ele me ensinou lá mais ou menos em 2009, quando eu vivi essa ruptura no meu casamento, né? Meu marido conheceu uma pessoa e ele se envolveu, não só fisicamente, mas afetivamente, né, com uma pessoa. E eu tinha tudo para botar um ponto final naquele casamento ali, para encerrar, porque até mesmo perante a Bíblia, eu tinha um respaldo bíblico sobre a traição. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração tanta coisa que Ele queria fazer no meu casamento a partir daquele episódio, a partir de quem Ele estava me transformando naquele momento, porque o Senhor estava me transformando, ele estava me moldando, ele estava me refazendo. Eu achava que eu era uma Carolina até ali, e a partir daquele episódio, eu me tornei uma outra mulher completamente diferente. Eu conhecia Jesus de ouvir falar até ali. Me converti, né? Comecei a caminhar com Jesus. Quando meu filho mais ou menos nasceu ali, eu poderia dizer que até um ano do meu filho foi a fase do meu, eu digo conversão, porque eu acho que a gente se converte todo dia, tem que se converter todo dia, né? Parece que é uma coisa completa. Quando eu falo assim, eu me converti em 2000, não, me converti em 2005, não. Né? Eu comecei o meu processo de conversão, eu gosto de ver dessa forma. Em 2004 para 2005, que foi o ano ali que meu filho nasceu. Mas até mais ou menos ali em 2009, eu conhecia Jesus muito de ouvir falar. E foi em 2009, ali, quando eu enfrentei esse processo, que foi um ano antes da minha filha nascer, que eu realmente fui conhecer Jesus de caminhar com ele. Porque foi nesse lugar aí que, para Carolina, de até então, achava que era um ponto final, porque eu falava isso, eu me lembro perfeitamente que eu falava assim: se um dia me trair, eu me separo, né? Porque eu era o terror, eu era terrível no mundo, eu era terrível. Então eu falava assim: se um dia me trair, eu vou me separar. E se eu me separar, isso eu já estava na igreja, tá? E se eu me separar,
Muito provavelmente também eu saio da igreja, porque eu não tenho nada para fazer na igreja solteira. Olha só, vê se isso é coisa de alguém que se converteu. Claro que não, né? Isso é alguém que se convenceu, e mais ou menos ainda. Então eu já caminhava na igreja, eu já tinha começado a me convencer quando veio esse episódio, e eu me lembro perfeitamente de eu falar isso dentro da minha sala, na frente do meu marido, na frente da minha sogra, na frente da minha cunhada, que foi quem me ganhou para Jesus. E eu falar isso, não, porque se me separar, se me trair, eu me separo. E se eu me separar, muito provavelmente também na igreja eu não fico, porque o que que eu vou ficar fazendo na igreja solteira? E aí foi Jesus, foi, pegou e falou assim: Ah, é? Peraí que eu vou te mostrar uma coisa. Foi ali mesmo que ele me pegou. Porque foi pouco tempo depois disso, se bobear naquele tempo, eu já estava até, né? Já estava até passando por isso e não sabia. E talvez até a minha sogra e a minha cunhada já soubessem e eu não, né? E é, eu tive que botar minha violinha no saco e conhecer verdadeiramente Jesus. Porque foi nesse tempo que Jesus me chamou para perto. E foi tão incrível esse tempo com Deus que ele não deixava nem ninguém se aproximar assim de mim, no sentido de amigas do mundo ou até mesmo pessoas da própria igreja. Ele me levou assim para um particular com ele assim tão tremendo que pessoas que poderiam me influenciar negativamente para eu largar a corda falavam para mim assim: para com isso foi um episódio. Amigas minhas mundanas, assim, de ferver assim o troço, sabe? De tremer a terra. E quando eu soube, inclusive, eu liguei para a pior delas e falei assim: vamos sair, eu preciso esfriar minha cabeça. E aí, naquele dia, eu falei assim: não, eu vou chamar ela, por quê? Porque eu tenho chances de ouvir, né? Larga isso, coragem. Eu queria tomar coragem para tirar o pé do freio para soltar a corda. Queria ter coragem, queria que alguém me desse razão. Eu queria que alguém olhasse para mim e falasse o quê? Uma frase do cão, porque essa frase é do cão, porque se você tem a sua vida Meu Deus. verdadeiramente nas mãos do Senhor, né? Se você confia que a tua vida está na mão do Senhor, eu ouso dizer que essa frase é do inimigo. Não, qual é a frase? Você não precisa passar por isso. Porque se a sua vida está na mão do Senhor, você precisa passar por isso. Porque Ele é quem sabe o que você precisa e não precisa passar, né? Então, eu queria, tava doida para encontrar com alguém que falasse isso para mim. Você não precisa passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Então vamos embora, não sei o quê. E essa minha amiga sentou comigo num barzinho. E ela ficava o tempo todo assim pra mim: para com isso. Vocês têm um filho, vocês têm uma família. Eu ficava olhando pro cara dela, uma vontade de voar naquele pescoço dela, porque era tudo que eu não queria ouvir. Ela falava assim: ele errou, todo mundo erra, isso aí vai passar, não vai botar tudo a perder. Eu falava assim: Jesus, podia ter escolhido outra. E ela ficava o tempo todo falando pra mim aquilo que estava no coração de Jesus pra mim. E ela sem conhecer Jesus. E ela falava assim: Você sabe como é difícil você arrumar um cara legal. Você sabe como é difícil. Porque a gente botava fogo no parquinho juntas. E hoje, assim, eu vejo que mesmo que ela, assim, ela não entregou a vida dela para Jesus, né? E ela aceitou Jesus, mas ela não se converteu, né? Consegui levar ela para a igreja. Ela aceitou Jesus, uma pessoa que eu amo demais. E, assim, ela não conseguiu fazer isso. Que naquele dia ela falou para mim que era tão difícil. Ela não tem uma família, ela não tem um namorado fixo, ela não tem um casamento, ela nunca não tem filhos. Então, a própria experiência dela ali, de saber como era difícil conquistar aquilo que eu tinha conquistado e que eu estava prestes a abrir mão, fez abrir os meus olhos para eu tentar olhar para onde Deus queria que eu olhasse, fixar os meus olhos naquilo que Deus queria que eu fixasse. Porque eu, humanamente, eu queria sair fora. Eu não queria enfrentar essa batalha. Eu queria, na verdade, com essa situação, eu vou ser bem sincera para vocês, ser liberada para viver a minha vida. Aquela vida que o mundo tinha para mim, mas que não era a vida que o Senhor tinha para mim. Eu queria uma autorização humana e até mesmo bíblica, espiritual, para sair daquilo ali. Só que não era esse o plano do Senhor para minha vida. Então eu fui segurando a corda,
Eu fui segurando a corda. E eu queria que você guardasse essa expressão, porque eu falei dela de novo aqui esses dias, aqui em casa, de um episódio que um outro casamento, um aconselhamento de casais que chegou aqui pra gente. E meu marido foi muito radical, falou assim: não é possível, porque nesse caso era a mulher que estava errada. E ele falava assim: cara, mas ele é homem, não sei o que, ele não tem que aturar certas coisas. Eu falei: ei, alguém tem que ficar com os pés firmes para segurar a corda. E vocês que estão aqui hoje são as mulheres que o Senhor chamou para segurar a corda. O Senhor quer que a gente segure a corda. E no meu cenário lá atrás, o Senhor falou assim: segura a corda. E ele começou a me dar ferramentas para que eu conseguisse segurar essa corda, que era o meu casamento, que era a minha família. E aí o Senhor começou a ministrar para mim através de um livro que eu sempre falo dele, que é O Poder da Esposa que Ora. Esse livro me ensinou muito, sabe? Essas coisas que eu falo, elas não nasceram só da minha cabeça. Elas nasceram também de algo que eu aprendi. Eu tenho que honrar a fonte também de onde eu aprendi. Talvez o Senhor tenha juntado alguns pontos de algo que Ele tenha colocado no meu coração, né? Com aquela leitura que veio, né? De alguém que foi inspirada pelo Senhor. E lá tem uma frase que é mais ou menos assim, que eu sempre falo dela. O que importa não é quem tem que mudar. O que importa é quem está disposto a mudar. E naquele cenário, quem tinha que mudar era, teoricamente, ele. Mas quem que estava desejando a mudança? Quem que estava desejando viver aquilo que o Senhor tinha começado a me revelar que ele ia fazer na minha vida? Porque o Senhor começou a revelar, filha, a palavra dele foi assim: você até pode se separar, mas se você ficar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E eu não estou falando de coisa material, coisa financeira. Eu estou falando da paz e da completude da família que eu vivo hoje. Essa família que eu vivo hoje, essa foto que eu vivo hoje, de filhos na presença de Deus, né, meu filho casado, meu filho crescendo, meu filho prosperando, minha filha na presença de Deus, ela não nasceu, ela não aconteceu assim de um dia para o outro. Eu vejo que isso que eu vivo hoje é a resposta da renúncia que eu fiz há 17 anos atrás. Do você até pode ir, filha, mas se você ficar, e eu queria que você olhasse para a tua vida hoje e você pensasse assim: qual é o se você ficar que o Senhor está querendo falar com você hoje? Se você orar mais um pouquinho, se você renunciar, se você parar para ouvir a minha voz e atentamente obedecer aquela instrução que eu estou te dando. O se você ficar que o Senhor está querendo falar para você hoje vai trazer daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 6 anos, daqui a 15, 16, 17 anos. A foto perfeita da tua família. E eu não estou falando de finanças, eu estou falando de paz, eu estou falando de alegria, eu estou falando de filhos na presença de Deus. E isso não trazendo para um cenário religioso, de que tem que estar na igreja, de que tem que. Não, mas tem que estar no Senhor. Precisa ter convicção do Senhor. E qual é essa direção tão poderosa que o Senhor me deu? Qual foi essa chave tão poderosa que o Senhor me deu? E é o que eu falo. Que serve para mim como no meu casamento, como na relação com os meus filhos. Gente, o segredo da oração, o segredo da eficácia da oração, na revelação que o Senhor trouxe para mim, se chama olhar como alma, orar como alma. Porque a gente tem tanta dificuldade de olhar para o nosso marido como uma alma. Por quê? Como assim? Como um filho de Deus. Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para os nossos filhos como uma alma, como um filho amado de Deus? Como assim? A gente é tão é, é, alojado na nossa posição de mãe, de esposa, né? Solange, de vó, num contexto aqui que eu estou trazendo. A gente é tão enraizado nas nossas posições que a gente esquece que o nosso filho, ele não é só o nosso filho, ele é filho de Deus.
Ele é um adolescente, ela é uma jovem, ela é uma estudante que está enfrentando, das vezes, uma faculdade desafiadora, onde o sistema que rege, às vezes, é um sistema completamente contrário e que pesa sobre a cabeça delas. Às vezes é um mercado de trabalho que está desafiador. Às vezes são relacionamentos que as nossas filhas, nossos filhos estão enfrentando e que estão, às vezes, machucando o coração deles, a identidade deles. E nesse lugar não cabe uma oração da mãe que quer ensinar, que quer proteger ou que quer cobrar. Quantas vezes a gente se posiciona como mães, como esposas, como pessoas que estão ali não sendo uma representante do céu na vida daquela pessoa, principalmente como mãe, principalmente como esposa. A gente muitas vezes é tomada por uma oração de raiva, uma oração de decepção. Como assim? Poxa, não é possível, eu falo tanto. Senhor, olha esse menino. Eu já falei, eu já cobrei, eu já ensinei. Quem aqui consegue orar pelo seu casamento, pelo seu marido como uma alma? Como assim, Carol? Declarar sobre ele. Bota a mãozinha no coração, na cabeça, aonde for e declara. Afasta dele as tentações, afasta dele tudo que afasta ele de ti. Eu falo que essa oração é uma oração mágica. Por quê? Porque você não está no centro. Mulher de Deus, quantas vezes a gente pede para o Senhor livrar o nosso marido de uma tentação? Porque nós estamos no centro. Porque nós não podemos ser traídas, porque nós não queremos ser magoadas, porque nós não queremos ser expostas, não queremos ser constrangidas e envergonhadas. Porque o prejuízo volta para a gente. Mas quando o centro da oração é Senhor, afasta dele tudo que afasta ele de ti, não, você não entra nesse lugar. Qual é o foco? É que a presença do Senhor não se retire da vida dele. Qual é o cerne da oração? Que o nosso marido seja um homem com intimidade com Deus. Que nada que venha impedir ele de ter um relacionamento limpo, um canal aberto, uma relação direta com o Senhor venha a ser corrompida. Então, quando a gente fala, Senhor, que nada venha atrapalhar a relação do meu marido com o Senhor, desse homem com o Senhor, que tudo, Senhor, que vem tentando, Senhor, afastar ele de ti, Senhor, caia por terra. O segredo da oração pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu cônjuge, pelos seus pais, pelos seus irmãos, por pessoas que às vezes trazem prejuízos para a gente. Não pode ser a gente. E isso muitas vezes é onde a gente erra muito na oração. Por quê? Porque a oração muitas vezes é quando a gente vai orar pelo nosso filho, a gente quer ensinar, a gente quer se posicionar ali como alguém que quer que aquele menino seja um bom homem, que ele seja um sucesso, que ele traga, que ele seja bem sucedido, que o Senhor guarde a vida dele, que isso tudo. Só que muitas vezes nós estamos no centro dessa oração. Agora, Senhor, olha para o meu filho. Senhor, que lutas que o meu filho pode estar enfrentando? Senhor, será que o meu filho está passando desafio, está sendo tentado na faculdade? Senhor, será que a minha filha, Senhor, ela está atravessando alguma situação, Senhor, que ela não consegue me falar? Quais são as dores que essa menina tá aqui, ó, com esse nó na garganta? Será que ela está sendo rejeitada? Será que ela tá sendo é, maltratada emocionalmente, vivendo algum relacionamento tóxico? Será que ela sabe de uma traição dentro do relacionamento dela e ela está atravessando sozinha? Senhor, em nome de Jesus, visita o coração dela, visita a alma dela, Senhor. Ensina o Senhor a ela, não deixa que nada, Senhor, venha comprometer o relacionamento dos meus filhos com o Senhor. Senhor, que os meus filhos amem a sua presença e que nada, Senhor, que venha impedir, que tudo que venha atrapalhar
o relacionamento do meu filho, do meu marido, dos meus netos, da minha casa com o Senhor caia por terra. Sabe por quê? Sabe o que o Senhor ministrava para mim? Isso é uma coisa muito íntima, que algumas vezes o meu marido estava sendo tentado. Depois disso tudo, depois desse episódio, depois dessa situação, o Senhor me mostrava por comportamentos, não só por revelação espiritual, não, mas por comportamentos. Ei, ele está nesse mundo. Eu estou falando de marido agora. Eles estão nesse mundo. Você nunca atravessou uma fase de repente que alguém chegou para você e falou: "Nossa, tá bonita hoje, nossa, tá cheirosa hoje". Não, vocês nunca passaram por isso? Será que ninguém nunca ouviu uma gracinha aqui? Como mulher, eu tô falando como mulher. E por que que você acha que o seu marido talvez não possa? Não, mas eu não dou confiança. Tá bom, você não dá confiança. Ok, eu acredito em você. Mas o mundo é isso aí. O papel do inimigo é esse. É ver onde é que as bases estão de repente mais frágeis e vai investir. Eu passei por um investimento muito tempo atrás de um homem que era meu supervisor quando eu tinha 18 anos no meu primeiro emprego. Ele me encontrou na rua, sei lá, 15, 20 anos depois, talvez. Falou: "Nossa, Carolzinha", me mandou mensagem porque ele era advogado e ninguém tinha recebido nessa época nessa empresa. A gente saiu, ninguém recebeu, a empresa fechou e ele era advogado. Então ele falou: "Não, um monte de gente recebeu, não sei quem me dá seu telefone, eu dei". Nossa, você está a coisa mais linda. Eu falei, naquele momento, irmãs, eu estou compartilhando algo muito íntimo. Naquele momento, meu casamento estava muito bem, obrigada. O meu marido investia essas palavras em mim. Mas será que todo o tempo foi assim? Ele jogou uma semente no tempo errado. Eu tô sendo sincera. Aí eu falei pra ele assim: "Ah, César, obrigada, eu sei, meu marido fala isso pra mim todo dia, mas e se eu não tô suprida? E se eu não tô forte? E se eu não tô firme? E o seu marido, será que ele tá suprido? E o meu marido, será que ele tá suprido? Será que a gente tem tido essa maturidade como mulher de Deus, de entender que eles são alma? Então, quando eu percebo, né, ou recentemente eu não tenho percebido, mas por comportamentos, o quê? Tipo assim, ir com uma camisa diferente, usar um perfume em tempo diferente, não bota perfume tal de dia, de repente, comportamentos. Aí o Senhor me chama com sabedoria. E eu coloco a mão na cabeça do meu marido e eu oro por ele. E eu não oro como uma briga, eu não oro como uma guerra, eu oro com amor. Falo: "Senhor, o Luiz Felipe é teu filho, Pai. Senhor, o coração do Luiz Felipe ama o Senhor. Pai, tudo que tenta afastar o Luiz Felipe do centro da tua vontade, de viver a plenitude do teu amor, tudo que traz, Senhor, dúvida no coração dele. Tudo que traz, Senhor meu Deus, frieza no coração dele, tudo que tenta distrair o Luiz Felipe, Senhor, do céu, das coisas do céu, Pai. Ele é teu. Toca no coração dele, repreende, Senhor, com mão forte. Porque nós precisamos amar o compromisso que nós temos de intercessoras, de levar a nossa família para o céu. Nós temos que amar o compromisso, honrar, amar e se responsabilizar com o compromisso que nós temos de conduzir a nossa casa para o céu. Então não é um papel apenas de esposa, não é um papel apenas de mãe, é um papel de intercessora. E o compromisso da intercessora é que essa alma chegue ao Senhor, complete essa carreira aqui e que não se perca do céu e que não se perca do Senhor. Então eu não posso estar no centro. Eu não posso estar no centro disso quando eu vou orar pelo meu marido e peço para o Senhor tirar toda a tentação da vida dele. Por quê? Porque eu vou ser alcançada se ele cair. Mas quem vai ser mais alcançado ainda vai ser ele. Quem vai ser mais atingido ainda vai ser ele. Vai ser a relação dele com o Senhor. Vai ser a frieza e o afastamento que ele vai viver quando ele sai da presença. Então nós precisamos amar essa responsabilidade, esse chamado. Nós precisamos entender que nós. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento.
que nós fomos chamadas para a intercessão, para amar os nossos filhos, para amar os nossos maridos como intercessoras. Então, é claro que é muito difícil. Outro dia o Senhor me corrigiu, né, em algo com os nossos filhos, porque é um desafio, principalmente com os filhos. A minha filha estava fazendo alguma coisa, me mostrou alguma coisa, e não sei o que que foi, não me lembro mesmo. E aí eu fui, em vez de eu falar assim, nossa, que legal, não sei o que, e curtir aquilo que ela tava, eu fui tentar ensinar algo para ela. Eu fui. Aí o Senhor me corrigiu, gente. Eu tava lavando louça, foi incrível, porque eu até filmei ali a minha cara na hora, porque eu tava fazendo alguma coisa. E eu falei, Senhor, a gente tem uma necessidade, claro que nós temos responsabilidade, mas de estar ensinando o tempo todo, de estar corrigindo o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar corrigindo, o tempo todo a gente tem que estar ensinando. Isso machuca às vezes, porque às vezes eles querem errar. Isso, óbvio que se não são erros graves, eles estão fazendo do jeito deles, eles vão aprendendo. Então, passou, Gabi. Me chamou atenção também na hora. Para de querer estar ensinando o tempo todo, de querer estar corrigindo o tempo todo. A Sim. gente desperdiça. Eu fiz isso no outro dia e eu fiz isso de novo agora recentemente. Ela fez um trabalho, gente, lindo. Ela fez um trabalho maravilhoso de fotografia. Essa menina saiu daqui 6 horas da manhã, fechou um trabalho de fotografia, foi para Petrópolis fotografar 15 anos, né? Um ensaio lá no Quitandinha. Uma coisa linda. Gente, que trabalho lindo. Depois eu vou compartilhar com vocês que essa menina fez. Ela tem 16 anos. E aí, a primeira foto que ela colocou foi uma foto da aniversariante, mas a menina tem um. A gente não sabe se é uma espinha ou se é uma verruguinha que ela tava aqui. E eu falei para ela assim. Cara, o trabalho ficou um espetáculo. Aí eu falei assim: ah, mas vai botar essa foto na frente, na capa? Porque essa foto era uma foto que estava bem marcante, né? Que era bem a foto do rostinho da menina e ela tem isso aqui. E eu ainda falei, você não vai me limpar isso não? Porque eu falei, poderia, né? Como, se for uma espinha, ela poderia tratar a foto. Ela falou para mim assim, mãe, eu não sei se isso é uma marca dela de nascença e de repente ela ama isso. De repente é um sinal que ela tem que é da tia dela, da avó dela. Olha que sensibilidade dessa menina. E porque talvez esteticamente para mim não tenha ficado tão bom, ou porque eu gostaria que se eu tivesse com uma espinha que a fotógrafa tirasse, eu falei para ela se ela não ia mexer. E ela pegou justamente essa foto que ela escolheu não mexer e usou na capa. E eu, intrometida, insensível, virei para ela e falei assim: o trabalho está lindo. E eu virei para ela e falei assim: mas vai deixar logo essa foto na capa? Ah, mãe, deixa. Falei, deixa eu ver ela. Não, mãe, deixa. Fiquei constrangida de novo. Ela tratou mais de 300 fotos. Eu interrompi ali, por quê? Porque eu tive que ensinar, porque eu tive que mostrar, porque eu quis botar a minha mão ali. É o trabalho dela, é a experiência dela. Se a cliente dela não gostar, ela pede para trocar. E o quanto a gente está, de repente, perdendo o lugar da ouvinte, o lugar vamos deixar errar, mas vamos ficar ali na retaguarda. Porque a gente tem que estar ensinando, tem que estar mostrando o tempo todo. E na oração, amigas, eu peço para vocês que tenham essa atenção. Orar como alma, essa é a chave. O lugar da amiga incentivadora. O lugar da ouvinte. O lugar daquela que está aprendendo, filha, que coisa mais linda. Como que você fez isso? Sabe? Mas é claro que a gente faz isso porque a gente ama, porque a gente tem cuidado, porque a gente tem zelo, é óbvio. Não é porque nós somos inimigas ou porque a gente quer apontar os erros. Mas é um zelo, é uma preocupação. Mas na oração, eu preciso trazer aqui esse direcionamento que o Senhor me deu. Orar como alma, se despir desse lugar que onde eles erram afeta diretamente a gente. É claro que afeta porque a gente fica triste, afeta porque a gente vai, né, a gente quer o melhor, mas quantas vezes, principalmente como esposa, a gente deixa de orar pelo nosso marido como alma. Eu li também esses dias um negócio. Você tem orado pelo seu marido quando ele vai sair para trabalhar? Com verdade, com autoridade? Ei,
Não deixa de orar, porque a vida vai bater forte nele lá fora. A vida vai bater, gente. Eu tenho um amor. Eu tenho um amor. Eu confesso para vocês assim, o Senhor me deu um amor pela vida dos maridos. Eu acho que é de tanto eu ouvir mulher, eu amo os maridos. Eu trabalhava com 15 mulheres, que eu era supervisora comercial numa sala, e aí elas traziam muitas demandas do dia a dia do casamento para mim, sabe? Eu era supervisora delas. E aí era engraçado que quando uma ia vir trazer alguma coisa, a outra falava assim: "E essa daí nem adianta tu contar para ela, porque ela sempre defende o marido". Elas falavam assim, brincavam assim comigo. Aí eu falava assim: "Claro, eu tenho que bater em vocês, porque vocês têm a mim e eles têm a quem?" Eles têm aqui, vocês têm a mim. Elas tinham aonde descarregar, elas tinham alguém para corrigir, elas tinham alguém para ensinar em amor, para falar, vamos orar juntas. E eles têm quem? Homem é mais difícil de se abrir. Homem não tem com quem compartilhar. Então, quando eu passei por esse tempo de orar, inclusive quando o Senhor me desperta a orar nesse sentido, amigas, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu percebo quando é real essa situação que meu marido está vivendo, porque ele não reage. Ele acata aquela oração que eu faço. Eu falo, Senhor, fortalece ele. Se tem alguma proposta que está mexendo no coração dele, entra, Senhor. Entra com a tua unção, com o teu poder, com a tua autoridade, Senhor. Com a tua mão poderosa. Afasta dele, Senhor, tudo que afasta ele de ti. A oração é essa, mas tem que ser sincera. Você não pode estar no centro. Não é o teu casamento que está no centro, ele é um homem, ele é um indivíduo. Afasta, Senhor, dele tudo que afasta ele de ti. Fortalece ele, ajuda ele no trabalho. Coloca a tua marca, a tua mão poderosa sobre esse homem que o Senhor chamou como meu ajudador, como meu provedor, como meu protetor, como a coluna da nossa casa. Abençoa esse homem como coluna da sua casa. Admira ele, declara palavras de amor, de validação. Não importa, mas ele está errando aqui, mas ele está vacilando aqui. Levanta esse homem através da tua palavra, através da tua oração. Somos nós que temos essa responsabilidade como mulheres, de amar ele com atitudes. Eu todo dia, não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, mas todo dia eu preparo com muito amor o cafezinho da manhã dele. Eu preparo o mate que ele gosta, o pãozinho com presunto, uma fruta que ele às vezes torce o nariz e fala, cara, come. Porque às vezes eu vou estar com ele 5 horas da tarde, ele fala, não comi nada, se não fosse o café que tu tinha me dado de manhã. Eu falo, por isso que eu te obrigo a comer. É por isso que tem que comer 2 ovos cozidos de manhã. Porque às vezes você não vai conseguir comer proteína, não vai conseguir comer nada. Então vamos amar esses homens com as nossas orações, amar esses filhos com a nossa oração. E pedir para o Senhor, Senhor, revela a oração. O que será que meu filho está passando na escola? O que será que a minha filha está passando na escola? Sabe? A gente cobra, cobra, cobra. A gente está o tempo todo nesse lugar de ensinar, sabe? Mas é assim, é claro que a gente quer abençoar os nossos filhos, principalmente nós que somos mães, mas a gente precisa pedir ao Senhor para trazer uma unção nova de oração sobre nós. Uma unção de autoridade na oração sobre nós. Uma visão nova sobre a nossa oração. Porque eu percebia que quando ele realmente está enfrentando desafios, ele se cala. Quando às vezes ele não está passando nada, ele fala assim, para de ser doida. Mal ele sabe que esse para de ser doida dele já fala muito para mim. Porque quando o negócio realmente está apertado lá onde ele está trabalhando, onde ele está vivendo, eu percebo que ele fica quieto assim, ele recebe aquela oração. Então, vamos pedir ao Senhor para nos dar esse olhar de orar por eles como filhos de Deus, porque eles erram, eles vão errar. Mas sabe qual é a grande verdade? É que nós também erramos e o Senhor continua nos amando. O Senhor continua nos chamando de filhinhas, de menina dos olhos de Deus. E quantas vezes eu queria que trazer essa reflexão agora para a gente encerrar? Quantas vezes a gente tem tanta misericórdia, a gente tem tanta compaixão para o casamento da irmã da igreja, para os filhos da irmã da igreja, para o filho do pastor da igreja, que está afastado, que está desviado, que está isso, que está aquilo, que está ir para dentro da nossa casa.
Esse menino não quer nada. Essa menina já foi. Esse menino só me dá trabalho. Esse homem não tá vendo tudo que a gente faz, tá? Eu tô com ele, tô aqui, a gente busca, a gente ora, a gente faz tudo dentro de casa, procuro fazer tudo certo. Eu boto o cafezinho da manhã todo dia. E para fora, para nossa porta para fora, a gente é tão compreensiva, a gente é tão crente, a gente é tão espiritual, a gente tem tanta fé. Não, o Senhor vai fazer uma obra no teu casamento, irmã. Não, esse teu filho vai voltar em nome de Jesus. E às vezes, quando é os nossos, a gente está quase que entregando os pontos como que se fosse rebeldia, como que se fosse pirraça, como que se fosse, sabe o quê? Falta de reconhecimento por tudo que a gente faz, por tudo que a gente fez. Então eu queria provocar as nossas vidas, sabe? Eu me incluo nisso, porque o Senhor tem falado comigo sobre esse meu lugar, de estar sempre corrigindo, sempre ensinando, assim como a Gabi também trouxe, que também passou por isso esses dias. Ontem, né, Gabi? Do Senhor abrir os meus olhos, para que eu possa ver os meus filhos, para que eu possa ver o meu marido, para que eu possa ver os meus irmãos, sabe? Para que eu possa olhar para o próximo. Eu ouvi isso esses dias, né, de um casal que eu tava, o casamento, né? Veio um marido falar comigo, foi meu irmão. Eu falei, posso falar isso aqui? Meu irmão está enfrentando um desafio no casamento e ele veio conversar comigo. E ele falou: conversa com a Carol, ela não vai te julgar. Esse é o melhor lugar que eu posso ocupar, gente. Esse é o melhor lugar que nós podemos ocupar, porque a esposa do meu irmão está enfrentando um desafio. E ele veio falar para mim. Eu tô arrasada, mas eu tô crendo. Eu falei para ele: eu vou lá buscar ela, não quero saber. Eu vou lá buscar ela onde for, espiritualmente falando, né? Então, o melhor que eu posso ouvir, porque eles não são crentes, mas o testemunho que eu tenho dado para ele é esse. Em vez de ser a crente chata, a irmã chata que prega, que não sei o quê, é aquele dele olhar e falar assim: conversa com a minha irmã, ela não vai te julgar. E que o Senhor possa ministrar sobre nós esses olhos de amor para nossa casa. Porque e se fosse dentro da minha casa? Sabe? Será que eu tenho um olhar de juiz? Será que eu tenho um olhar de juíza, de que julga, de que aponta? Foi a melhor coisa que eu poderia ouvir. E o que eu falei para essa menina foi que é uma menina, tem 23 anos, foi: eu não estou vindo aqui, eu não quero conversar com você, eu não estou te procurando como sua cunhada. Eu estou te procurando como mulher. Eu estou te procurando como alguém que tem algo da parte de Deus para trazer para você, o amor. Você é minha princesa. Eu estou aqui. Não era o que o mundo cabia que ela ouvisse. Não eram as palavras que ela estava esperando ouvir. Mas são as palavras que o Senhor tem para mim. São as palavras que o Senhor tem para você. E são as palavras que o Senhor tem para aqueles que ferem a gente também. Minha filhinha, minha princesa, menina dos meus olhos. Sabe? Ele continua sendo o pai, o bom pai. Ele continua sendo o bom Deus. Ele continua tendo olhos de amor. E que nós venhamos clamar ao Senhor por esses olhos de amor, para principalmente dentro da nossa casa com os nossos. Principalmente, Senhor, eu quero olhar com seus olhos de graça e amor, principalmente para os meus. Eu saí sábado para ir para a igreja, deixei as coisas um pouco confusas em casa com relação à Lua, que é minha filha do coração. Então a gente tinha um planejamento que ela iria para a casa da avó, ela não foi. E eu saí, fui para a igreja sábado e falei para meu marido assim: "Não, eu tenho que ir, é o meu compromisso, porque eu tinha um compromisso de servir", e deixei ele com ela, tipo meio que: "Não, você leva ela para sua mãe". Eu falei: "Caramba". Eu fui. Quando deu mais ou menos 11 horas da manhã, eu falei assim: "Ó, Felipe, eu refleti, eu não saí brigada, mas eu saí com as coisas mal organizadas. Eu larguei coisas que eu não é que eu deveria resolver sozinha, mas que nós deveríamos ter resolvido juntas, eu larguei para a responsabilidade dele. E eu pensei, muito contrariada na minha carne. Na minha carne, muito contrariada. Eu virei para ele e falei assim: amor, eu tô aqui, eu refleti, eu errei. Eu não deveria ter saído assim. Nós deveríamos ter resolvido isso juntas. Eu deveria ter pensado junto com você como a gente ia resolver a situação dela. Eu não fui legal, eu errei. E onde que eu tirei isso? Da minha super santidade, da minha super espiritualidade? Não. Sabe onde que eu aprendi a agir assim? Também foi nesse tempo de separação.
onde eu sabia que o meu marido estava com outra mulher. Eu refleti, foi isso que o Senhor me falou. Eu falei, o que que eu vou falar? Eu vou falar, eu tô aqui, pensei, eu falei assim, Felipe, eu refleti. A gente tem que refletir, a gente tem que admitir, eu refleti. Essa palavra também me chamou a atenção, sabe, Gabi? Parecia que eu não conhecia ela nesse contexto. Não foi assim, olha, o Senhor tocou no meu coração aqui no culto. Não, não foi nada disso. Eu falei assim, eu refleti. Porque às vezes a gente quer espiritualizar. Claro que o Senhor tocou no meu coração. Mas senão eu também estaria querendo ensinar para ele porque eu sou muito espiritual. Não, eu refleti. E eu aprendi esse lugar de me contrariar. Também foi nesse tempo onde eu estava separada. Porque ali tudo era contrário. E ali eu compartilhei isso esses dias, foi até com meu irmão, contando isso com meu irmão, que eu pensava assim, o que que eu tô com vontade de fazer? Isso foi em 2009, volta comigo lá. Sempre que eu tava com vontade de que acontecia algum episódio nessa minha separação, né, com relação a mim e ao meu marido, e eu tinha vontade de agir de um jeito, né, tipo, exigia de mim um posicionamento, vamos falar assim. Eu pensava assim, como é que eu conduzia o meu posicionamento? O que que eu tô com vontade de fazer? Xingar ele, arrasar ele todinho, mandar ele para tudo quanto é lugar que a Bíblia me permitir. Filhote de Nabucodonosor, daí para lá, né? Aí, incircunciso, não sei o que, daí para pior, né? Não era bem isso que eu queria, não. Mas eu pensava assim: o que que eu tô com vontade de fazer? Aí vinha aquela descarga de coisas, de certeza que eu tava com vontade de fazer. Tá bom, então eu vou fazer tudo ao contrário. Gente, doía demais. Eu ficava com ódio de mim porque eu ia lá e fazia tudo ao contrário. Como assim? Acontecia alguma coisa e eu tinha vontade de ligar para ele na hora e arrasar com a vida dele, xingar ele de tudo quanto era nome. Tudo quanto era nome. Fiquei sabendo que ele não sei o que, não sei o que lá. A minha vontade na hora. Aí o Espírito Santo ministrava em mim. E eu falava assim: eu decidi que eu não vou andar segundo a minha carne, eu vou andar porque eu entendi que o que eu estava fazendo era espiritual. Você precisa entender que o que você está fazendo é espiritual. Não dá para você ficar um pé no espiritual e um pé no carnal. Um pé no espiritual, hoje eu tô espiritual. Vou andar com o pé que de saci só do lado direito que eu tô espiritual. Ah, não, mas ali eu vou dar um pulinho ali que eu tô carnal no pé esquerdo, eu dou dois pulinhos ali na amarelinha da carne. Não, não dá. Então eu decidi que eu ia andar numa reta espiritual, uma trajetória espiritual. Então, aí, ó, a irmã também está compartilhando algo. Eu vou abrir, irmã, eu vou ler aqui também pra gente. E aí, eu ia lá e fazia tudo o contrário. Sabe o que que eu fazia? Eu ia lá e abençoava ele. Eu falava assim, ó, Felipe, você sabe o que você está fazendo. Eu creio que o Senhor está conduzindo a tua vida. Eu creio que o Senhor está contigo nas tuas decisões, porque eu tenho orado, porque você é um homem de Deus. Eu também de Deus aqui, ó, o homem de Deus. Fazendo tudo errado. Que o homem de Deus. Fala, Felipe, eu tenho certeza que você sabe o que você está fazendo e o que você está fazendo é o melhor para você, para nosso filho. Eu tenho certeza disso. Eu creio que você está fazendo isso segundo o Espírito Santo. Tá fazendo segundo o Espírito Santo, gente. Mas era o que eu tava. Tudo que a minha carne estava com vontade de fazer, eu ia lá e fazia o contrário. Eu sabia que ele estava dormindo na casa da mulher. E outra coisa, eu mandava uma mensagem para ele de noite e eu falava assim: boa noite, Deus te abençoe, que a vontade do Senhor se cumpra perfeitamente na tua vida. Tá tudo bem? Jesus te abençoe. Eu falei sobre isso um tempo atrás. Tem gente que testemunha disso aqui porque eu acompanho um pouco mais de perto, né? Que eu já falo sobre isso já tem um tempo. E o objetivo da mensagem, eu queria falar isso para vocês, nesse contexto de casamento. O objetivo da mensagem tem que ser aquilo que você quer entregar e não o que você vai receber de volta. Muitas vezes, o maior problema é que a gente fica esperando. Eu mandei, ó, aqui, ó, adiantou nada, não respondeu nada, não deu nem um joinha, nem viu, nem respondeu um ok. Presta atenção, irmãs. Se você vai mandar uma mensagem para abençoar o teu marido, intencionalmente, estrategicamente,
O objetivo não é o que ele vai responder de volta. Você não está no centro disso. Ele está no centro disso. Então, o alvo é que ele leia a mensagem, se faça satisfeita dele ler a mensagem, dele receber aquela mensagem como uma flecha do céu para a vida dele. Então, muitas vezes, onde entra a briga, onde entra o estresse, porque ele não responde nada de volta. Não é sobre você. A gente precisa sair desse lugar de sempre achar que é sobre a gente. Não é sobre o que ele vai dizer de volta. Ai, tá bem, amor, eu também te amo, você também é a mulher da minha vida. Não, não é sobre você. Quem vai tratar isso em mim, quem tratou isso em mim, quem vai tratar isso em você, precisa ser o Senhor, porque na hora certa ele vai abrir a boca dele e vai falar espontaneamente isso para você. Mas a gente às vezes fica esperando alguma coisa de troca. Enquanto que o Senhor quer falar assim, filha, eu quero usar a tua boca para abençoar a vida desse homem. Filha, eu quero usar você como flecha, como autoridade, como voz profética na vida do teu marido. E você está preocupada que ele não te respondeu nada em troca. Mas o Senhor não está dizendo que ele vai usar você para ele ser usado para você. Ele está dizendo que ele quer usar você para abençoar a tua família. Ele quer usar você para abençoar o teu filho, os teus filhos, as tuas filhas, a tua descendência. Ele quer usar você para declarar uma palavra de autoridade, de governo, de posicionamento sobre a tua casa. Então, a minha oração para esse dia é que a gente venha realmente ocupar esse lugar de mulheres posicionadas no Senhor, que entendem a nossa responsabilidade de conduzir a nossa casa para o Senhor, para o céu. Eu quero ler aqui a mensagem que a Ana compartilhou. É, pensando em tudo que vou viver e tenho que aproveitar, pois vai passar. Passa rápido. É verdade, Ana. Essas frases já passaram na minha, essas fases, a Gabi também está falando que já passaram na vida, outras estão vindo. É, eu tenho menos de 2 anos de casada, nunca fui ciumenta de ficar desconfiada procurando, mas viajei para essa minha família. Quando voltei, comecei a ficar sem paz. Já procurei coisas e não encontrei. Não quero isso para minha vida nem para minha casa. Irmã, vamos orar. Vamos nos posicionar em oração. Que todo intento do mal caia em nome de Jesus, sabe? Vamos interceder, porque às vezes o Senhor começa a mostrar para a gente orar. E eu vou falar uma coisa para você. Na nossa vida, eu vou falar a mesma frase que eu falei aqui no começo e que serviu para mim. Eu não preciso passar por isso. Eu preciso passar por tudo aquilo que o Senhor permitir que eu passe. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, eu posso falar que essa situação que eu vivi há 17 anos atrás, eu precisava passar por ela. Eu não desejo para ninguém, mas eu precisava passar por ela, porque eu aprendi a ser uma esposa melhor através daquilo ali, a partir daquilo ali. Eu aprendi a ser uma mãe melhor, eu aprendi a ser uma intercessora melhor. Então, que nós estejamos juntas em oração. Se você quiser depois compartilhar no grupo ou no meu privado, esse pedido de oração, a gente vai entrar em oração juntas, para que a vontade do Senhor se faça na sua vida, no seu casamento, e que a gente se posicione repreendendo tudo que não é do Senhor para tua casa, para tua família. Mas se posiciona hoje como uma intercessora, se posiciona hoje como uma flecha, como uma autoridade na vida do teu marido, na tua casa. Sabe? E entendendo que a mensagem tem que chegar até a ele, que ele receba que ele é um homem de Deus, que ele é uma bênção. O quanto nós temos validado nosso marido? Lá fora tá cheio de gente para falar coisa bonita para eles. Tá cheio de gente, cheio de mulher para falar que ele é cheiroso, que ele é bonito, que ele é muito inteligente. Vamos pegar as armas que o céu está entregando para a gente e vamos usar a nosso favor. Declarar que a nossa família é do Senhor, a nossa casa é do Senhor. E na autoridade do nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu entendi, serviremos é no futuro, então a gente ainda não vai servir agora. E eu entendi que esse serviremos é para a eternidade. Eu e minha casa serviremos eternamente ao Senhor. Amém? Então vamos ficar nessa palavra, estendemos aqui o horário, o tempo. Alguém tem algo para compartilhar? Vou encerrar, vou encerrar a gravação, tá? Agradecendo ao Senhor por esse tempo que nós vivemos juntos aqui, que a gente possa levar essa palavra como um ensinamento, como uma palavra que vai
mover a nossa vida agora, que ela vai trazer para a gente energia. É uma palavra que vai trazer para a gente, assim, uma autoridade que vai gerar em nós um combustível, sabe? De entender que nós estamos posicionadas no Senhor e nós vamos ocupar o nosso lugar de mulheres de Deus, mulheres que oram, intercessoras da nossa casa. Porque a nossa família é que está com a gente nas trincheiras. Eu encerro esse dia desse devocional entregando ao Senhor tudo que vai ser feito na vida de cada uma a partir daqui, em nome de Jesus.